até agora foi os nãos, portanto o que é que devemos evitar? Agora é os sims. O que é que vamos melhorar na nossa alimentação? Portanto, vamos dar preferência a alimentos orgânicos, biológicos. Por favor, se estão em casa a pensar, mas são muito caros e agora não temos dinheiro e agora vem a crise, eu vou-vos dizer uma coisa. Enquanto não houver massa crítica para estes alimentos serem consumidos pela maioria da população, não vamos fazer pressão económica para que também desçam os preços. Portanto, agora é o momento, em vez de comprarem 6 cenouras, compram 2 biológicas, porque a alteração que vai fazer ao vosso organismo uma alimentação biológica em termos de saúde vai-vos evitar que comprem medicamentos e que fiquem doentes e, portanto, produzem mais. Portanto, é mais barato, ok? Os alimentos provenientes de uma agricultura biológica são cultivados então sem adubos, fosfatados ou pesticidas. Também a seguir vem a crítica. Mas como é que temos a garantia? Porque depois aparece uma notícia que afinal a agricultura biológica e o vizinho… Meus amigos, nós temos que acreditar em alguma coisa, cada um acredita no que quer. Volto-vos a dizer, esforcem-se por comprar alimentação biológica, alimentação orgânica. Estes alimentos não contribuem para a contaminação dos solos, das águas ou da atmosfera, têm um sabor muito melhor. Se fecharem os olhos e comerem um morango, o morango então nem sequer vale a pena falar, porque se não for biológico não aconselho a comer nada, zero. Morangos e tomates, por exemplo, só biológicos. Mas, portanto, o que é que eu estava a dizer? Porque como as laranjas, por exemplo, também são biológicos, porque como são alimentos que crescem e chupam muito a água do solo, então os pesticidas diluem-se mais. Por isso, estes alimentos, quando são biológicos, têm um sabor muito mais rico. 3 ou 4 morangos biológicos têm que ser mais caros que 10 morangos não biológicos, porque também são muito melhores, porque estes alimentos não têm herbicidas ou fungicidas ou inseticidas e acreditem no que eu digo, e se não acreditem, acho muito bem que não acreditam, mas vão procurar. Já existem imensos artigos que relacionam a quantidade de pesticidas que nós temos no nosso corpo, sim, porque nós comemos e armazenamos estes pesticidas no nosso corpo e precisamos entre 2 meses a 1 ano para eliminá-los, 2 meses a 1 ano para eliminar os pesticidas do nosso corpo, com uma dieta de exclusão e com alimentação que favoreça a desintoxicação da matriz extracelular. Estes alimentos estão relacionados com cancro, alergias ou infertilidade. Então, quando pensamos nestas doenças consideradas da moda, porque são muito frequentes, então temos que ter cuidado e privilegiar uma alimentação orgânica. Os contaminantes que estão dissimulados têm efeitos prejudiciais no nosso organismo, nomeadamente a nível celular. Bom, então, em termos de fruta, devemos ingerir pelo menos 3 peças de fruta por dia, principalmente quando se trata de crianças. A fruta deve ser comida fora da refeição, a fruta não deve ser comida no fim da refeição, a fruta não deve ser comida ao fim do dia, porque vai nos provocar fermentação. A fruta pode ser comida ao jejum, a meio da manhã, a meio da tarde ou antes do almoço. A partir do fim do dia já não devemos então comer fruta. Não vamos comer fruta em calda e, obviamente, que a fruta também deve ser comida da agricultura biológica. A fruta pode ser o ananás e a papaya, podem ser comidos depois da refeição porque contêm enzimas que vão ajudar na digestão. Caso contrário, não vamos comer fruta depois da refeição. Os vegetais, já todos sabemos que devemos comer muitos vegetais, mas esquecemos como é que os podemos comer. Portanto, podemos comer crus, em saladas, cozidos, salteados, assados, estufados, ao vapor, em sopa, em sumos, muito importante, comer vegetais em sumos. Devemos ingerir as chamadas brássicas, brócolis, repolho, couve-flor, nabo, rabanete, agrião e rúcula. Devemos ingerir leguminosas, nomeadamente o feijão, que deve ser sempre demolhado durante 24 horas antes de ser consumido, o grão de bico, a ervilha, as lentilhas, as favas e os tremoços. São bons alimentos para nós consumirmos. Por favor, comprem estes alimentos secos, não em lata.
São fontes de proteína vegetal e têm um alto conteúdo em fibra, portanto promovem a flora intestinal saudável. Em termos de proteínas vegetais, quando dizemos para diminuir o consumo de carne, então não estou a fazer um apelo para que se tornem vegetarianos, mas devemos aumentar o consumo de proteínas vegetais, nomeadamente, como eu já acabei de dizer, nas lentilhas, nos feijões e nas ervilhas, a batata, o milho, as castanhas são uma boa fonte de proteínas vegetais, o abacate, os brotos e os germinados. Eu gosto muito de fazer os meus germinados. Os germinados contêm cerca de 300 vezes mais vitaminas do que o alimento em si, por exemplo, germinarem então feijão, germinarem as lentilhas, são fantásticos. Um germinador é muito barato e vale a pena. Além disso, as crianças é muito interessante que elas vejam o alimento a germinar. E depois pode ser comida em cru ou na sopa, como gostar. O milho, a aveia, a cevada e a espelta são grãos de cereais, a quinoa e o amaranto também são proteínas vegetais. O grão de bico é uma fonte de proteína muito importante, além de ser uma fonte de fibra muito interessante. E porquê é que isto está aqui? Porque nós podemos comer, por exemplo, uma posta de bacalhau e fazer um puré de grão de bico, por exemplo. São formas diferentes de cozinhar. O tomate só deve ser comido biológico, especialmente no verão. Cru só pode ser comido no verão. O tomate é um alimento que arrefece o nosso corpo. Então, quando querem, o tomate é muito importante também para os homens. O tomate tem uma substância que se chama licopeno, que é um anticancerígeno em termos de cancro da próstata, dá uma certa proteção, mas o licopeno só é absorvido quando o tomate é cozinhado. Então, o que é que eu aconselho? A cozerem os tomates ao vapor, ok? Tomates biológicos, e depois deixam-nos arrefecer, metem os tomates no frigorífico e os tomates vão ficar à temperatura ambiente e estão prontos a ser consumidos em salada. Crus podem ser comidos no verão, mas para terem licopeno têm que os cozinhar. Podem cozinhar, como eu vos disse, ou então fazer um estofado com o tomate, por exemplo. O cálcio, também já falamos do cálcio. As oleaginosas são muito importantes, porque são uma fonte de ácidos gordos essenciais. Os germinados também já falei, têm um aspecto maravilhoso. Em termos de cozinhar os alimentos, devemos privilegiar cozinhar os alimentos a vapor. Uma das coisas que eu aconselho sempre é comprarem uma destas panelinhas a vapor que tem 3 andares. Podem cozinhar mais do que uma coisa, mas também podemos comer grelhados, estofados e salteados. Devemos evitar os assados por causa da cozedura e da temperatura a que é sujeito o azeite e devemos eliminar os fritos. Isto, esporadicamente, obviamente, podem comer, mas estamos a falar do dia a dia. O micro-ondas, lamento imenso o que vos vou dizer, mas o micro-ondas é um meio que não devemos utilizar para cozinhar nem para aquecer a comida. Portanto, se têm micro-ondas, nem sequer serve para darem à sogra, no caso de não gostarem da sogra. O pão, agora temos tempo, podemos fazer pão em casa, devemos dar preferência aos cereais integrais, como eu já disse. Temos aqui, por exemplo, uma figura de pão integral com figos e com nozes, portanto em que privilegiamos a farinha de espelta, de camute, de trigo sarraceno. Nunca ouviram falar nestas farinhas? Vão ao Google, farinha de espelta, farinha de camute, farinha de trigo sarraceno. É fácil fazer o pão, a mim só me custou 52 vezes fazer até acertar na receita. No meu site tem uma receita maravilhosa de pão de camute e de pão de espelta que podem copiar as vezes que quiserem. Devemos nos habituar também a incorporar frutos secos nestas receitas. Este pão, por exemplo, é pão de batata doce e courgette. Lembrem-se que também podem aromatizar o pão com ervas frescas, como por exemplo o alecrim ou rosmaninho, fica um sabor completamente diferente, e colocar sementes. Sementes de linhaças, sementes de chia, sementes de papoila, sementes de abóbora. Aqui, por exemplo, é pão de grão de bico e de sementes. Em termos das gorduras, devemos utilizar o azeite virgem de primeira pressão a frio, portanto não devemos usar nem óleos nem margarinas, e devemos também privilegiar outro tipo de óleos, como por exemplo óleo de colza, óleo de noz e óleo de linhaça.
Relembrem-se que as gorduras insaturadas, que são estas que eu acabei de dizer, são muito benéficas para a saúde porque fornecem estes ácidos gordos essenciais que contribuem para um bom funcionamento, essencialmente de uma coisa que se chama mona. Portanto, azeite, amêndoas, nozes, amendoins, avelã, o salmão selvagem de mar e o abacate realmente ajudam, tanto no combate às infecções, nomeadamente víricas, pela proteção imunológica que dão, como pela proteção cardiovascular.